Já começamos movimentando nossa reportagem, né, Adriana? É isso. Normalmente a gente começa com uma rodada de manchetes para todo mundo ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas hoje a gente tem que inverter a ordem das coisas aqui no Entre Nós para deixar o nosso colega liberado para entrar num avião. Eu estou falando do Túlio Amâncio, que está no Egito, acompanhando a viagem do presidente Lula. Eu falei para ele que eu sou aflita com esse negócio de perder avião. Perdi avião uma vez na vida e sofri. Então não posso deixar ele perder o avião. Boa tarde, viu, Túlio? Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Renan, como é que vocês estão? Beleza. Boa tarde a todo mundo que está entre nós. O presidente Lula, ele já foi para a Etiópia e daqui a pouquinho eu estou indo, também vou embarcar, mas não num avião presidencial, num avião de mero mortal, mas vamos conversar sobre o dia do presidente Lula aqui hoje, né, Adriana? É isso. Bom, daqui a pouquinho, então, o Túlio está seguindo, acompanhando essa viagem do presidente, mas hoje, no encontro de Lula com o presidente do Egito, o ditador general Sisi, ele fez críticas muito duras à posição de Israel em relação à guerra na Palestina, ao ataque ao povo palestino, e esse foi o principal ponto do discurso, do pronunciamento, né, que o presidente fez ao lado do presidente do Egito, não é isso, Túlio? É isso, Adriana. Lula falou por dois momentos hoje. Depois de se encontrar com Al-Sisi no Palácio de Heliópolis e depois na sede da Liga Árabe, ele também discursou. Os dois discursos foram muito parecidos, principalmente nesse tema, guerra. Lula, ele foi incisivo mais uma vez, foi duro mais uma vez, principalmente contra Israel e contra a ONU também. Lula disse que não entende como Israel continua matando mulheres e crianças e disse que a ONU não consegue fazer nada. Cobrou, mais uma vez, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, disse que quer países pacifistas nesse Conselho de Segurança e cobrou uma pressão internacional sobre Israel. Lembrando que a gente está num momento de muita tensão, onde Israel ameaça atacar por terra Rafah, que é a cidade ao sul da faixa de Gaza, que faz fronteira aqui com o Egito. Nessa semana, o Egito ele está à frente de negociações em busca de um cessar-fogo, recebeu representantes do Hamas, autoridades de Israel, integrantes da CIA também estiveram aqui no Egito para tentar colaborar com esse cessar-fogo, mas a gente não vislumbra, conversando com alguns diplomatas, até egípcios aqui hoje em Cairo, ninguém vislumbra um cessar-fogo tão próximo e temem, na verdade, uma escalada, esse ataque por terra por parte de Israel. Lembrando que Rafah, Adriana e Renan, tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Todo mundo que estava no norte desceu para lá, porque, em teoria, seria o lugar mais seguro, mas é um lugar que vem sendo atacado e a situação pode ficar ainda pior por lá. Em suma, quem não entendia o posicionamento ou tinha dúvidas sobre o posicionamento do Lula de momento sobre essa guerra, agora está claro. Lula, mais uma vez, condenou o Hamas, disse que é um grupo terrorista, mas afirmou que Israel não tem motivos para continuar esse ataque. E ainda falando do conflito em Gaza, uma notícia de hoje, houve uma invasão do exército israelense a um complexo hospitalar de Nasser, no sul de Israel, perto dessa região que o Túlio falava, em Khan Yunis. Uma pessoa morreu em mais esse capítulo, em mais um dia desse conflito na região da faixa de Gaza. É isso. E, Túlio, me chamou a atenção porque o presidente Lula já vinha fazendo críticas, o tom já era crítico em relação a Israel e à guerra. Ele fez questão de citar que o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, o Brasil considera um ato de terrorismo. Ele voltou a reafirmar isso, já que inicialmente, logo que a guerra foi deflagrada, foi criticado por ser um pouco dúbio, mas hoje ele falou claramente que considera o ato do dia 7 de outubro um ato terrorista, mas escalou o tom da crítica, né? Também vinha, nas manifestações anteriores, vinha fazendo um apelo muito veemente ao diálogo, à paz, se oferecendo como um interlocutor que na prática não se tornou, o Brasil não se tornou um interlocutor de peso, protagonista dessas negociações, que na verdade efetivamente nem aconteceram.
a não ser aquele momento em que houve a libertação dos reféns em maior número, ali sim uma negociação avançou, depois praticamente nada mais avançou em termos de negociação e de, enfim, esses diálogos, mas me pareceu que ele subiu o tom das críticas, e num tom quase desesperançoso. Se a ONU não consegue fazer nada, Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma determinação, nenhuma decisão da ONU, um tom de crítica mais pesado e de desesperança mesmo em relação ao rumo da guerra, foi o que me pareceu. É isso, conversando com diplomatas de Itamaraty, eles dizem que Lula, mais do que mandar uma mensagem mesmo para Israel sobre um cessar-fogo para parar os ataques, o Lula ele faz um chamamento internacional para que outras nações se mobilizem. O Lula acredita muito no poder dos países da região do conflito, do Oriente Médio, até dessa região que a gente está aqui na África, e o papel da China. Ele vem falando isso, é que esses países são os players de verdade que podem atuar para botar um fim nesse conflito ou diminuir esse estrago, se é que isso é possível. Então, a gente percebe que Lula ele clama a outras nações. Ele já não tem, de fato, a esperança de tentar convencer Israel de alguma coisa. O que ele faz é tentar conquistar outros para o seu discurso, que de fato foi muito duro. Não disse nenhuma novidade, nada do que ele nunca disse antes, mas hoje a gente sente uma diferença nesse tom mesmo, Adriana. Para a gente ter uma ideia, o Lula ele disse que vai fazer uma doação para o organismo, para aquele braço da ONU que cuida dos refugiados da faixa de Gaza, da Palestina. Esse braço da ONU ele está sendo até investigado, existe suspeita de corrupção, etc. E o Lula disse, olha, que sejam investigados, se há culpados, que sejam punidos, mas essas pessoas não podem ficar sem assistência. Então o Brasil vai dar um aporte financeiro a esse braço da ONU, mas não disse nem quando e nem quanto. Mas de fato o Brasil ele também assume aí uma postura para atrair os outros países. Até ele falou no discurso dele, não basta o Brasil ajudar financeiramente, outros países da Liga Árabe aqui também têm que entrar junto nessa. Então ele também chama outras nações com ele. Túlio, o presidente já embarcou para Addis Abeba, daqui a pouco vai começar a cumprir a agenda na Etiópia, você vai acompanhar, a gente falou aqui no começo do Entre Nós, mostramos inclusive imagens da Agência Brasil que mostram o presidente e a primeira-dama Janja embarcando no avião brasileiro. Qual deve ser a tônica dessa agenda na Etiópia? O Lula vai passar 3 dias na Etiópia, né? Sexta, sábado e domingo. Nessa sexta-feira ele tem encontros bilaterais, né? Ele vai se encontrar com representantes de diversos países africanos, de 8 a 10 bilaterais ele deve ter. Ele deve se encontrar com o representante máximo da Palestina. Olha só que, querendo ou não, a gente sempre acaba caindo nesse assunto. Ele vai se encontrar com o presidente, a autoridade máxima da Palestina em uma dessas bilaterais, mas isso no sábado. No sábado ele também vai participar do encontro da União Africana, né, que reúne mais de 50 países do continente. O Brasil quer estreitar ainda mais os laços com a África. Lula disse que ele foi o primeiro país a visitar diversos países africanos, e ele chegou a pensar no discurso, né, dele, dizendo que chegou a pensar que o Brasil estava em outro planeta, que os presidentes não levavam em consideração o continente. Ele disse que ele está querendo valorizar cada vez mais e fechar mais parcerias com a África. E no domingo ele só deve dar uma entrevista coletiva à imprensa, todo mundo está ansioso por essa fala do Lula, e depois decola para o Brasil. Só para entregar para vocês, Adriana, lembra que ontem nós falamos sobre o voo Cairo-São Paulo, Sim. São Paulo-Cairo? Sim. Está tudo certo, tá? Segundo os governos, esse voo está liberado. Agora só depende das companhias aéreas colocarem em prática de verdade esse voo direto que deve estimular o turismo entre esses dois países. Então, a próxima vez que você e o Renan vierem ao Egito, se o Renan já veio, eu sei que a Adriana já veio,
Mas aí vocês podem sair direitinho de São Paulo sem ter que fazer escala, ó que beleza. Quem sabe nas próximas férias a gente vai comer umas tâmaras aí. Deu pra ser feliz? Deu pra comer umas tâmaras? Não. Nada. Só deu pra trabalhar. Só trabalhar. Mas depois eu quero vir com mais tempo, sim. Gostei bastante do Egito. Tá certo, querido. Ó, não perdeu o voo, hein? Dá tempo de correr pro aeroporto e a gente dá trabalho de novo amanhã. A gente tenta falar lá da Etiópia. Obrigada demais, viu? Um abraço. Boa viagem.